Pois bem, estamos dando início a mais A Semana do Anexo 6. Como sempre, conversando com um parlamentar aqui na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal sobre aqueles assuntos que foram os mais destacados da semana. E nesta curta semana, um assunto destacou-se mais do que os outros aqui, pelo menos na Câmara, que foi a reforma da Previdência, a admissibilidade da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Nós estamos aqui com o deputado Fábio Tradi, ele que é do PSD do Mato Grosso do Sul e que coordena a bancada do seu partido lá na CCJ. Deputado, não foi possível votar a proposta esta semana. Que prejuízos o senhor enumeraria para este adiamento? Veja, eu não vejo prejuízo grave para a economia nacional, porque me parece que na terça-feira da semana que vem haveremos de votar o relatório. Mas eu gostaria de pontuar aqui uma crítica respeitosa, evidentemente, ao comportamento da oposição na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ela se utilizou de uma estratégia, claro, natureza psicológica, para desestabilizar emocionalmente a bancada majoritária que estava disposta a votar. Se sim, se não, não importa. Estava lá, sentado, obedecendo a liturgia do cargo, para votar e definir a matéria. Preferiu a balbúrdia, a pressão física, praticamente, ali junto ao presidente da Câmara, que o destino também não ajudou, porque a campainha falhou no momento, ele estava sem condições até de alertar e chamar a atenção dos deputados. Isso levou a um impasse que culminou com adiamento para terça-feira. Creio que na semana que vem desataremos esse nó político e econômico e a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados votará a admissibilidade da matéria. Deputado, há quem identifique em alguns outros partidos do que se convencionou chamar de centrão, alguma resistência à aprovação da reforma. Em que medida o senhor acredita que isso possa ter atrapalhado a votação na CCJ? Atrapalhou, contribuiu para o retardamento, uma vez que há realmente postulações do centrão para alterar o texto, não é? Mas não é, digamos assim, um estorvo antinatural, como foi esse da balbúrdia, da bagunça provocada pela oposição. Foi, na realidade, um pleito, não é, que não conseguiu se dissolver por si só através das reuniões, e me parece que hoje à tarde uma reunião com o secretário da Previdência, o ex-deputado Rogério Marinho, vai esclarecer os pontos técnicos para que então, na terça-feira, com as alterações, elas haverão de existir, a Comissão de Justiça possa deliberar sobre a matéria. Eu creio que haverá alterações, sim. Deputado, na sua visão, qual a importância, em linhas gerais, da reforma da Previdência? Olha, o primeiro pressuposto que eu adoto para se entender a necessidade da reforma da Previdência é transcender a ideologia na análise da matéria. Não de esquerda nem de direita, mas analisar os números. E os números comprovam o seguinte: hoje o brasileiro ele tem uma expectativa de vida maior e menos brasileiros nascem. Portanto, a pirâmide se inverteu. E nós temos que estar atentos para o descontrole das contas públicas, uma vez que o déficit gerado pelos gastos com a Previdência aumenta a cada mês. Hoje ele chega a de bilhões de reais. Se não fizermos uma reforma da Previdência justa, que atenda às peculiaridades das diversas categorias, os professores, os militares, incluindo aí os guardas municipais, e fazendo alguns ajustes, como por exemplo o BPC com R$400, me parece que precisa ser ajustado, a equalização da idade para fins de aposentadoria rural, homem e mulher, precisa ser ajustado, a desconstitucionalização precisa ser enfrentada. Com esses ajustes, eu creio que a reforma ela será votada, aprovada e fará bem ao Brasil.
Pois bem, nós conversamos aqui com o deputado Fábio Tradi, ele do PSD do Mato Grosso do Sul e coordenador da bancada lá na CCJ. Deputado, nós agradecemos e ficamos bastante agradecidos com a gentileza do senhor aceitar nosso convite. Eu que agradeço o carinho, a oportunidade e sempre à disposição. Esse foi mais uma semana do Anexo 6. Você bem informado.